Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando a edição desta semana do programa Brasil Consciência, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa desta semana a gente vai falar sobre uma pesquisa inédita aqui no BCC e inédita praticamente em todo o Brasil. Um grupo de pesquisadores brasileiros está neste momento na Romênia em busca dos últimos exemplares de homens de Neandertal. Você vai saber mais sobre estes pesquisadores e esta pesquisa daqui a pouquinho ainda neste programa com todos os detalhes. Mas antes, a gente mostra para vocês como foi a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São José dos Campos para conhecer um pouco dos projetos da indústria aeroespacial e de defesa aqui no cluster instalado na nossa região. Veja. Presidente Lula, no momento em que ele vai descerrar a denominação desta aeronave que a Embraer entrega à Companhia Aérea Azul. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, também participa dessa cerimônia. Ao lado também do presidente Lula, autoridades, representantes da Companhia Azul. Tá aí, Azul e Embraer, orgulho do Brasil, é o nome que leva esta aeronave que a Embraer entrega à companhia. É a única companhia aérea nacional a utilizar este avião de última geração da Embraer. O presidente da República fará o batismo da aeronave Azul e Embraer, orgulho do Brasil. Esta cerimônia na sede da Embraer em São José dos Campos acontece num momento importante para a indústria aeronáutica e de defesa do Brasil. Este setor tem um potencial de ser impulsionado ainda mais por políticas de incentivo à exportação e iniciativas como a Nova Indústria Brasil, que busca ampliar a inovação, a produtividade, a competitividade em direção a uma economia verde e voltada para a geração de renda e de empregos mais intensivos em conhecimento. O presidente Lula acaba de fazer aí o batismo simbólico desta aeronave, acompanhado aí do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que faz o mesmo gesto. Momento festivo para esta grande empresa brasileira, presidente da Embraer fazendo também esse gesto de batismo desta aeronave e o presidente da Companhia Aérea Azul. Em 2023, para termos uma ideia, a Embraer entregou 13% a mais de aeronaves em comparação com o ano anterior. Agora é a vez da primeira-dama, Janja Lula da Silva, também batizar esta aeronave. A receita da Embraer também teve um acréscimo em 2023 de 16% em relação a, não exatamente a receita, mas a rentabilidade foi a maior aí dos últimos 5 anos. Presidente da República, em um registro que ficará na história da indústria aeronáutica brasileira. Este momento de crescimento da Embraer não é por acaso, era algo que já estava previsto, vem acontecendo depois de um crescimento robusto de entregas que a empresa vem realizando. São contratos com países de praticamente todos os continentes do mundo, saltando de 8 para 18 jatos entregues só no ano passado. Esse número de entregas representou o melhor primeiro trimestre da unidade em 8 anos e mais do que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior. Na aviação comercial, por sua vez, as entregas ficaram estáveis em 7 aeronaves. Cada vez que a Azul decola, a gente tem orgulho de ter uma aeronave que está fabricada aqui neste país. E com certeza a parceria que é a longa data entre a Azul e a Embraer é a nossa parceria mais importante que nós temos. E nós temos uma amizade muito grande entre a Azul e a Embraer. Então, gostaria de reconhecer o trabalho que vocês fazem. Mas estamos aqui hoje para celebrar a parceria que nós temos com a Embraer. Porque só este ano nós vamos pegar 13 dessas lindas aeronaves
que nós vamos contratar um monte de gente aqui em Brasil e nós vamos investir 3 bi de reais em só aeronaves do Embraer. Nós temos mais ou menos, presidente, 3 mil pilotos dentro da nossa empresa. E esses pilotos têm uma responsabilidade muito grande para levar primeiro com segurança todos os nossos clientes para o destino. E você, neste momento, é o grande comandante do país. Então, você tem que ter um cap da Azul como comandante, tá bom? Um país que tem uma Embraer, um país que tem uma cidade como São José dos Campos, um país que tem uma Azul, um país desse não pode pensar pequeno e não pode sonhar pequeno. Se a gente sonha pequeno, eu disse hoje à tarde, a gente nem lembra do sonho quando a gente levanta. É preciso sonhar grande. Se o Osiris não tivesse pensado grande, a gente não teria a Embraer. Se o brigadeiro Montenegro não tivesse pensado grande, a gente não tinha o ITA. Ou seja, as coisas grandes, elas são resultado de muita coragem, não é com covardia. Então eu quero que vocês saibam que esse momento para mim é muito histórico. Não só porque eu fui guindado ao posto de capitão, como junto de comandante, como junto com a minha promoção, ganhei a comissária. Tá, vamos fazer uma parceria muito bem equilibrada, para que a Embraer dê certo, para que a Azul dê certo, para que a Gol volte a comprar avião da Embraer, para que a Latam volte a comprar avião da Embraer, para que o governo volte a comprar os aviões que precisa comprar, para renovar a frota, cara. Está muito ruim a frota de avião, nós precisamos comprar mais. Perder. Então a gente está com problema, porque a nossa molecada, com 14, 15 anos, fica bom de bola, já é comprado para ir para o exterior. E agora eu estou sabendo que os engenheiros da Embraer também. Eu estou percebendo a Boeing que tentou comprar a Embraer, teve um piripaque lá nos Boeing, que não deu certo, ela não quis e não pagou sequer o cumprimento do contrato da multa que ela tinha, e instalou aqui um prédio para levar os nossos engenheiros. Então não é correto a gente formar engenheiro, investir dinheiro e depois vir alguém aqui computar gente. Então jogador e engenheiro, nós estamos numa situação muito complicada que nós vamos ter que discutir. Esse é um problema que eu, Alckmin, vamos discutir, envolver o ministro do Trabalho. Não é que a gente quer proibir alguém de trabalhar lá fora, muito pelo contrário. Mas a gente precisa discutir, sabe, que não é honesto vir aqui roubar nossos engenheiros sem gastar um centavo para formá-lo. Somos nós que gastamos o dinheiro para formá-lo. Eu tenho muito orgulho, porque quando eu deixei a presidência em 2010, a Azul não conseguia dar conta da quantidade de passageiros que queria voar. Pela primeira vez na história desse país, os pobres desse país, trabalhadores, iam visitar os seus parentes no Nordeste de avião. As pessoas não aceitavam mais ir de busão, era de avião. Daí tinha gente que não gostava de ver pobre dentro do avião. Pobre às vezes não sabia nem sentar na cadeira, não sabia colocar a mala lá. Às vezes ia no banheiro, não sabia fechar a porta. Ao invés de ensinar, ficava nervosinho. Esses pobres estão ocupando meu espaço, esses pobres não têm das contas. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, esse país só vai melhorar quando as pessoas mais humildes voltar a andar de avião, quando a empregada doméstica puder viajar de avião. Porque senão não tem sentido. Eu estou falando hoje, no dia 26 de abril de 2024. Guarda essa data, porque quando for dia 26 de abril do ano que vem, eu vou fazer uma avaliação do Brasil, de como é que ele está. E eu quero dizer para vocês, esse país definitivamente vai voltar a ser grande, a gente vai ficar entre as maiores economias do mundo. E na minha opinião, esse país só será grande, Luizinho,
quando o povo trabalhador não precisar receber Bolsa Família, quando ele tiver emprego de qualidade, salário de qualidade e ele poder viver às custas do seu suor e do seu sacrifício. É esse Brasil que me move. É esse Brasil que me deixa tão jovem. Eu falo para a Janja, eu tenho 78 anos, mas a energia é de 30 e o tesão político é de 20, porque eu estou aqui. Nada, o que me motiva é uma causa. É eu acreditar nas coisas. Eu sou filho de uma mãe que nunca desanimou. Às vezes minha mãe com 8 filhos não tinha comida para colocar no fogão de domingo. E minha mãe dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E a minha vida é essa. Se hoje a gente não consegue, amanhã a gente consegue. O que a gente não pode é desistir e desanimar. Porque lutar sempre e desistir jamais. Um abraço, parabéns à Azul, parabéns à Embraer, parabéns aos trabalhadores e trabalhadoras da Embraer. E por falar em Embraer, a empresa brasileira líder do mercado de aviação, que quase foi vendida a preço de banana para a Boeing, confirmou mais um voo alto no mercado internacional de tecnologia de mobilidade aérea. A subsidiária que fabricará os eVolts, os veículos voadores da Embraer, os carros voadores da Embraer, confirmou mais um pedido de compra. Dessa vez, os clientes são japoneses. Veja. A Iver Mobility, uma subsidiária da Embraer, assinou uma carta de intenção de vendas para a Air-X, do Japão, para até 50 aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os carros voadores chamados eVolts. A Air-X é considerada a maior empresa pública de serviço de fretamento de helicópteros do país asiático. Neste primeiro momento, foram feitos 10 pedidos firmes deste tipo de aeronave, com direitos de compra de outras 40. Segundo a companhia, o pedido deve impulsionar o desenvolvimento contínuo da região. Atualmente, a Air-X é considerada uma das pioneiras em mobilidade aérea do Japão, sendo uma das únicas a oferecer uma solução completa de serviços de fretamento público. Em 2023, a IVE divulgou que sua primeira fábrica de eVolts será estabelecida na cidade de Taubaté, em São Paulo. A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do carro voador em escala real, que dará sequência à campanha de testes. A IVE tem cartas de intenção de compra para quase 3.000 eVolts e a aeronave deve entrar em serviço em 2026. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você conhece a pesquisa brasileira que foi à Europa em busca dos últimos homens de Neandertal. Um instante só, não saia daí. Os homens de Neandertal surgiram por volta de 400 mil anos atrás, na Europa, Oriente Médio e Ásia. Eles coexistiram com os humanos modernos, Homo sapiens, mas por volta de 40 mil anos atrás, os Neandertais desapareceram. Acredita-se que sua extinção foi resultado de uma combinação de fatores, incluindo competição por recursos e mudanças climáticas. Os Neandertais eram robustos e adaptados ao clima frio. Tinham corpos baixos e fortes, com ossos espessos. Sua cabeça era grande, com um rosto largo e nariz proeminente, adaptado para respirar ar frio e seco. Tinham habilidades motoras sofisticadas e eram fisicamente fortes. Os Neandertais eram caçadores-coletores habilidosos. Caçavam grandes animais, como mamutes e bisões, e coletavam plantas para alimentação. Viviam em grupos familiares pequenos, geralmente em abrigos naturais ou cavidades rochosas. Há evidências de que cuidavam dos doentes e enterravam seus mortos, sugerindo alguma forma de cultura e organização social. Eles viveram em regiões que hoje incluem Europa, Oriente Médio e partes da Ásia. Descobertas arqueológicas fundamentais incluem o Vale de Neandertal na Alemanha, onde o primeiro esqueleto de Neandertal foi encontrado em 1856. Outros sítios importantes incluem La Chapelle-aux-Saintes na França e Shanidar no Iraque, revelando detalhes sobre seu estilo de vida e cultura. Os homens de Neandertal foram uma espécie humana única e fascinante, adaptada ao ambiente exigente em que viviam. Embora extintos há milhares de anos,
Seu legado vive em nossas descobertas arqueológicas e em nossa compreensão da evolução humana. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta para falar agora sobre a pesquisa que nós divulgamos aqui no nosso programa de hoje, a pesquisa brasileira, uma expedição brasileira neste momento na Romênia em busca dos últimos homens de Neandertal. Essa expedição está sendo chefiada pelo pesquisador Walter Neves, que é o coordenador do projeto lá do Instituto de Estudos Avançados da USP. Tem também o André Strauss, que é da USP, do Museu de Antropologia, o Giancarlo Scardia, que é da Unesp de Rio Claro, e o Clóvis Monteiro, que também é do Instituto de Estudos Avançados lá da USP. Muito boa tarde, obrigado por vocês terem atendido. Boa tarde na Romênia, 18 horas lá neste momento, meio-dia aqui no Brasil. Eu começo perguntando para vocês como foi que o Instituto de Estudos Avançados, como foi que o grupo de vocês estabeleceu contato com esses pesquisadores aí da Romênia para montar esse projeto. Por que vocês ingressaram nessa jornada? Boa tarde. Bom, por incrível que pareça, em 2019, não sei se você já ouviu falar num sítio chamado Dmanisi, na República da Geórgia, né? É considerado talvez o sítio mais importante na evolução humana no momento, né? E eles têm uma escola de verão. É muito comum na nossa área, quando você tem uma grande escavação num sítio-chave, você transformar as escavações num sítio-escola, né? E eu fui participar dessa escola de verão, dando um curso de evolução humana à noite para os alunos, né? De dia eles escavavam e à noite eles tinham aula comigo de evolução humana. E aí, entre os alunos do curso, estava um professor da Universidade de Bucareste, o Stefan Vasili. E aí teve o curso e tal, não sei o quê, continuamos em contato, né? E tudo estava programado para nós estabelecermos uma missão brasileira lá na República da Geórgia, próximo ao Mar Morto, ao Mar Negro, né? Onde tem as regiões kársticas lá da Geórgia, né? Mas os georgianos ficaram nos enrolando 3 anos, aí eu me enchi, né? Até porque eu não tenho mais muitos anos de atividade pela frente, eu tenho pressa. E aí eu entrei em contato com o Stefan e perguntei a ele se haveria espaço, vamos dizer, político, acadêmico, né, de se estabelecer uma missão aqui no karst da Romênia, né? Que, na verdade, é só o outro lado do Mar Negro. E ele, muito solicitamente, entrou em contato com 2 arqueólogos aqui da Romênia. E aí começamos as tratativas, que foram muito rápidas, muito pouco burocráticas, né? Desde sempre, desde o começo, eles se mostraram extremamente welcoming, né? Então, aí começou essa ideia. Era para nós termos começado esse projeto em outubro do ano passado, mas a FAPESP atrasou muito em liberar os recursos, de maneiras que nós só pudemos começar agora no final de abril, começo de maio. Então, essa é a história de como é que a coisa aconteceu. E tanto lá do lado da Geórgia quanto aqui do lado da Romênia, né, o que você tem basicamente é uma ocupação neandertal que chega aí até por volta de 40 mil anos, né, e logo em seguida, ou até contemporaneamente, chega o Homo sapiens,
né, que aí até onde sabe substituiu o Homo neanderthalensis. Aqui na Romênia, nessa região, quer dizer, na Romênia como um todo, né, os sítios no geral estão datados aí, tem algumas exceções, mas estão datados aí entre 40.000 e 60.000 anos, né? Porque nós estamos interessados justamente nesse The Flash and the Crash Days, né, de encontro entre Neandertais e Sapiens. Nós sabemos que eles se encontraram porque nos 3 crânios que já foram encontrados aqui na Romênia, crânios de Homo sapiens, até hoje nunca foi encontrado nenhum crânio de Neandertal, né? A extração de DNA fóssil mostrou que eles realmente, digamos assim, furunfaram, né, com os neandertais. Então, esse é um lugar, eu acho um lugar estratégico para a gente trabalhar essa coisa dos últimos neandertais, a chegada do Homo sapiens e essa troca gênica entre essas 2 espécies. Agora, por que vocês escolheram a Romênia? Por que essa localização? Tem alguma coisa a ver com o trajeto que era estabelecido para fazer a migração da África para a Europa? Olha, nossa, eu tenho que ser muito sincero com você, né? Um dos problemas sérios na paleoantropologia é te darem espaço para você trabalhar, né? O Brasil não tem tradição nenhuma em paleoantropologia, né? Podemos dizer que a paleoantropologia no Brasil começou com o nosso projeto na Jordânia em 2013, né? Claro que nós estamos tentando também encontrar, digamos assim, cunhas, né, de espaço político acadêmico na África para eventualmente estabelecer uma missão lá também. Mas aqui, é como eu disse para você, né, a gente se sentiu muito bem-vindo. Então, juntou, por um lado, essa idiosincrasia de que o homem moderno que saiu da África passou pelo Oriente Médio, né, para ir para a Europa Ocidental, ele necessariamente passou pelos Balcãs, né? Então tem esse atrativo. E o outro atrativo é que as portas se abriram e temos tido todo o espaço político acadêmico para trabalhar aqui, entendeu? Porque a paleoantropologia é uma guerra de egos e de estrelas e de donos de fósseis e de regiões, né? Então, é muito difícil, às vezes, você botar o pé num determinado país, porque não tem espaço político para isso. Juntou a fome com a vontade de comer, então. Além de ser um país que se mostrou receptivo à missão de vocês, ele ainda está nesse, digamos, caminho da migração do Homo sapiens da África para a Europa. Bom, a gente estava conversando... Pois não? E o fato de que a gente já sabe, pelo DNA fóssil, que houve cruzamento na Romênia, né? Então, isso também é um dado que foi extremamente atrativo, né? Então, embora a gente ninguém tenha encontrado ainda um crânio de Neandertal aqui, a gente sabe que eles estavam, né? Porque senão eles não teriam trocado genes com os Homo sapiens. Perfeitamente. Bom, a gente estava conversando em off, né, professor, que está tendo bastante trabalho nesses momentos. Vocês estão aí desde o dia 21 estabelecendo os primeiros contatos, questões formais, acordo, e também verificando cavernas onde vocês devem fazer a prospecção e tentar identificar, encontrar ossadas, o que for, desses nossos ancestrais. Como é que está o desenvolvimento desse trabalho nesse momento? O que vocês estão fazendo efetivamente? Voo de helicóptero, caminhada em loco? O que está acontecendo nesse momento? Ok. Então, a gente começa sempre do zero. Primeiramente, conhecer o território. Aqui estamos num bloco de calcário
muito expandido, uns 5 quilômetros de comprimento, que formou esse vale muito íngreme. E a gente conversando com nossos colegas romênios que se ocupam de espeleologia, de geomorfologia e de arqueologia, eles nos introduziam a vários níveis de caverna. Tem caverna que estão 100 metros acima do nível do rio, cavernas que se estão formando agora no nível do rio e cavernas intermédias. Então, o primeiro passo para escolher onde jogar a nossa ficha é conhecer o território. Então, a gente passou uns 5 dias mapeando e visitando todas as cavernas. A gente já fez um inventário de 30, no total são 122, mas não todas são interessantes, ou pelo menos por enquanto. Começamos com aquelas mais fáceis, que já não são fáceis, porque o acesso é realmente desafiador. Doutor Giancarlo, só para confirmar, são 122? No Vale foram inventariadas nos censos do Instituto de Espeleologia da Romênia 122 cavernas, organizadas em 4 níveis, que vão de 0 até 100 metros acima do rio atual. Por que isso é importante? Porque você tem que pensar, eu moro numa caverna. Imagina pegar água 100 metros abaixo todos os dias, tem que ter uma fonte, tem que ter tem um estilo de ocupação, realmente os arqueólogos conhecem isso melhor que eu. Mas o ponto é, eu sou um geólogo, então a gente começou com um mapeamento básico, visitamos todas as cavernas, batemos fotos, temos uma tecnologia LiDAR, com um sensor que permite fazer um mapeamento 3D da caverna, já tem as dimensões, as fotos, é um banco de dados que depois será avaliado junto com os colegas romênios para decidir, com base na experiência pregressa do Walter, do André, do Clovis, onde vamos jogar a nossa ficha. Porque assim, caverna, imagina uma caverna de 20 metros, você vai fazer uma sondagem de 2x2. que deveria ser representativo de 20 metros. Então, o ponto onde você coloca a sondagem é fundamental. A caverna onde você vai fazer isso também é fundamental. Então, até agora a gente está mapeando. Amanhã temos um pouco o resumo o conselho, dizemos, com todos os pesquisadores envolvidos para começar a decidir algumas coisas. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão escolher 3, 4, 5 cavernas e aí vocês vão fazer escavações tentando encontrar alguma coisa que mostre a presença deles? Isso. Eu sou arqueólogo da equipe do Museu de Arqueologia e o objetivo é justamente identificar pelo menos 2 cavidades novas, porque, veja, a equipe romena já trabalha aqui no Vale desde 2014. Então, agora mesmo, nessa última semana, a gente pôde participar, junto com eles, da escavação de uma caverna que chama Abri 122, onde tinham níveis musterienses. Então, a gente participou da escavação de uma ponta do Levallois, a gente teve esse privilégio, né, de estar, até para entender os métodos, para a gente conseguir convergir num protocolo arqueológico binacional para essas etapas de escavações que vão ter início em agosto agora de 2024. Então, hoje, por exemplo, a gente andou o vale inteiro, visitamos tranquilamente mais de 20 cavernas, né? E vamos escolher 2 novas cavernas para serem escavadas. Ao mesmo tempo, a gente vai usar a expertise que o Brasil adquiriu nas últimas décadas em ciências arqueológicas, principalmente no Museu de Arqueologia, e em geocronologia, principalmente com a equipe do Giancarlo na Unesp, para revisitar as escavações de sítios neandertais que os romenos já fizeram, mas a gente vai trazer essa abordagem analítica para entender melhor os processos de formação e a cronologia desses depósitos. Então, arqueologicamente, nosso projeto tem 2 eixos: encontrar e escavar novos sítios neandertais e aplicar essa expertise que hoje a gente desenvolveu no Brasil nos sítios que já foram escavados pelos romenos e que a gente sabe que tem neandertais. O senhor falou em protocolo binacional de arqueologia. Como é que é isso? Porque, assim, aqui no nosso país a gente nunca fez arqueologia de antepassados Neandertal, de qualquer uma desses hominídeos. O que o Brasil tem para apresentar para esse trabalho?
É verdade, a gente não tem Neandertal no Brasil, mas a gente tem uma ampla experiência de escavações em cavidades. Talvez no Congresso. Talvez no Congresso. Talvez no Congresso, é possível, é possível. Excetuando-se o Congresso, na verdade, e também não tem por que ofender os neandertais, já que estamos aqui por causa deles, nós temos uma ampla experiência, né, na escavação de cavernas, escavações de cavernas, né? Inclusive, uma das minhas especializações no doutorado foi protocolos de documentação digital de escavações arqueológicas. Então, na prática, se é Neandertal ou se é paleoíndio, importa pouco quando o objetivo é a documentação da escavação. Mas os colegas romenos já têm técnicas de escavações excelentes e modernas, né? Assim como nós também podemos dizer que temos no Brasil, pelo menos na academia, né? Então, essa troca, essa experiência dessas últimas semanas foi importante para a gente poder, como eu falei, convergir aí num protocolo binacional de escavação de sítios arqueológicos do Paleolítico Médio. E só uma dúvida, o senhor falou em cavernas novas, eu posso entender que são cavernas que nunca foram exploradas antes, novas no sentido de ser novidade para a pesquisa. Isso, que nunca nenhum arqueólogo, nenhum paleontólogo fez um buraco para ver se tem né, o que a gente chama de prospecção. E como sempre, é claro que há um risco envolvido de que a gente pode fazer esse buraco e não encontrar evidência nem Neandertal, nem de nada. Mas é a única maneira da gente avançar esse conhecimento. Qual que é a grande esperança do projeto? Que em alguma dessas cavernas a gente identifique não só as ferramentas de pedra feitas pelos neandertais, né, o chamado de musteriense, mas que a gente encontre, se não um esqueleto completo, pelo menos alguns fragmentos esqueletais de algum neandertal. Essa seria a grande descoberta. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já para continuar falando sobre a pesquisa brasileira em busca dos últimos homens de Neandertal. É um instante só, não saia daí. A ciência brasileira viveu recentemente uma polêmica, a gente relatou aqui, sobre a retomada de um fóssil arqueológico de um dinossauro, não vou me lembrar do período, que foi apelidado vou lembrar o nome dele aqui agora, Bira. Bira seria o dinossauro brasileiro que estava em poder de um museu na Alemanha. Isso foi resgatado pelo Brasil. Na eventualidade dessa incursão brasileira identificar um esqueleto neandertal numa caverna romena, esse esqueleto vai ficar onde? Na Romênia. Na Romênia, claro. Romênia. Hoje não há espaço, não há nenhum espaço mais para essa coisa de você, só porque você escavou num país, encontrou alguma coisa, trazer aquilo para o seu país, né? E nem seria o caso, né? Porque aqui na Romênia eu não tenho notícia de nenhum museu que pegou fogo, né? E aí no Brasil nós temos. Então é claro que isso está muito melhor é muito mais seguro que esse material se mantenha aqui do que levar para o Brasil, né? Mas mesmo que não fosse essa idiosincrasia, não é? Hoje os materiais que você escava na Etiópia fica na Etiópia, os materiais que você escava no Quênia fica no Quênia e assim por diante. Então não há nenhum. O que pode acontecer é a gente fazer uma réplica desse esqueleto e levar uma réplica para o Brasil, né? E é perfeitamente legítimo você fazer pesquisas sobre réplicas de primeira geração, né? Senhor, perdoe a provocação, mas era digamos, uma escada para a minha próxima pergunta. Alguém que está nos assistindo nesse momento pode falar assim, mas para que o Brasil está investindo dinheiro em pesquisar Neandertal, que saiu da África e foi lá para a Europa, e não tem nada a ver com a gente aqui?
Olha, as pessoas não têm fome só de comida. Esses 45 anos que eu tenho trabalhado com evolução humana, inclusive investindo grande parte do meu tempo em divulgação científica para o grande público, né? Ficou claro para mim que as pessoas têm tanta fome de conhecimento quanto fome de comida, né? E uma das coisas que é absolutamente universal é o interesse das pessoas de reconstituir a história da nossa espécie no planeta, né? Então, assim, a nossa pesquisa não coloca comida na mesa do povo, né? Mas nós, digamos assim, saciamos essa sede de conhecimento que todos temos, desde da mais simples pessoa que vive na favela, às pessoas que vivem nos grandes edifícios dos jardins, né? Então, assim, muito pelo contrário, é importante. Existe uma coisa na política internacional que se chama soft power, né? O Brasil já tem um grande soft power, né? E os países que detêm fósseis ou que escavaram fósseis de hominíneos, né? Isso contribui em muito para o seu soft power, né? Então, assim, se nós descobrirmos aqui um esqueleto neandertal, ou até mesmo um esqueleto dos primeiros sapiens, né? Isso vai trazer, vai adicionar, né, muito ao soft power brasileiro, né? Muito bem. Além disso, imagino, né, como o senhor colocou no comunicado a respeito da viagem, consolidar aí uma paleontologia forte e competitiva para o país. Para que o nosso telespectador que está nos assistindo, que não tem obrigação nenhuma de saber como é que é feito, como é que vocês chegam lá? Vamos imaginar que vocês acharam lá um fêmur. Como é que vocês vão saber se esse fêmur é de um hominídeo que viveu há 40 mil anos ou de um sujeito que foi assassinado há 10 anos e escondido dentro da caverna? Porque a gente data esse osso, né? Pelo carbono 14? Depende, Teste de carbono 14? depende da idade, né? Agora, isso eu deixo para o Giancarlo, que a seara do Giancarlo é exatamente geocronologia, né? O ponto principal é que existem muitos métodos e, dependendo do contexto, você escolhe ou experimenta vários métodos, um método só, que são os mais adequados. Depende muito da antiguidade mesmo do fóssil e talvez do material que você tem à disposição. Por exemplo, os ossos, todo mundo sabe que é uma matéria orgânica e pode ser datado a colocar o carbono 14. Mas a pergunta é, quanto velho ele pode ser? O carbono 14 não data objetos mais antigos que 50 mil anos. E às vezes pode ser contaminado mesmo pela chuva de ácidos úmicos que penetram no osso e pode produzir uma poluição da idade. Então, pode funcionar, não pode funcionar porque foi poluído, ou pode o osso ser antigo demais. E aí a gente o que faz? Encontramos, por acaso, na caverna, junto com os colegas da Romênia, algumas cinzas vulcânicas, porque descobrimos que a Romênia tem vulcões ativos, menos ativos que o resto da Europa, mas ativos. Então, a gente já sabe que dentro das camadas de sedimento onde podemos achar esses fósseis, tem cinzas vulcânicas. A cinza vulcânica é fácil de ser datada com outros métodos, como o radiocarbônio, mas que usam outros átomos, como, por exemplo, potássio, argônio. Tem a calcita, que é o carbonato de cálcio que cria os espeleotemas, que pode também ser datadas com outros métodos. Então, dependendo do contexto, será escolhido o método. Já tem um network internacional de laboratórios com os quais colaboramos em diferentes métodos de datações e aparecendo a oportunidade, a gente já sabe como resolver. Já preparamos um leque de opções que serão escolhidas na hora da coleta. Agora, Muito bem, hoje
Pois não, professor? Eu acho que você tocou num ponto importantíssimo, quer dizer, uma coisa que é fundamental, tanto no projeto da Jordânia quanto nesse projeto aqui, é a formação de recursos humanos brasileiros, e ou menos, evidentemente, né? Para a gente, eventualmente, ter uma primeira geração de paleoantropólogos que façam pesquisa competitiva nessa área do conhecimento, você entendeu? Então, formação de pessoal é fundamental nesses dois projetos paleoantropológicos que o meu núcleo, de certa forma, lidera. Muito bem, hoje, dia 29, vocês ficam aí até dia 4. O doutor André disse que vocês tiveram já a oportunidade de participar de uma exposição romena que está em andamento. O que deve acontecer aí de interessante para os próximos dias até que vocês retornem? E aí vocês retornam em agosto para um segundo momento. Esse segundo momento encerra, ou vocês teriam que voltar depois mais algum tempo? Quando que deve acontecer achamos ou não achamos? Bom, um projeto paleoantropológico, ele é sempre de larguíssimo prazo, tá? Achar um esqueleto neandertal aqui é como procurar, aqui ou em qualquer lugar, é como procurar uma agulha num palheiro, né? Então, assim, na próxima etapa, nós vamos colocar a mão na massa, né? Porque dessa vez o que nós fizemos foi acompanhar as escavações dos romenos para aprender, principalmente, a sedimentação e a estratigrafia dos sítios, né? Em agosto, setembro, nós vamos ficar 3 semanas, não é muito, mas são 3 semanas de trabalho, justamente nós vamos começar as nossas primeiras interferências, digamos assim, reais nos sítios arqueológicos locais, né? Como disse o André, vai ter um eixo mais geoarqueológico e geocronológico, e vai ter um eixo mais arqueológico propriamente dito, né? Então, nós vamos trabalhar em sítios que já foram escavados pelos romenos, e nós vamos começar escavação em sítio que ainda não foi mexido, né? Porque você tem que lembrar também, assim, hoje você tem toda uma geração de arqueólogos profissionais na Romênia, mas como em todo lugar, né, eles foram precedidos por amadores, curiosos, naturalistas e tal, né? Então você tem que ter um olho muito refinado para saber se realmente ninguém mexeu naquela caverna ainda, né? Porque não basta perguntar para os nossos colegas agora, vocês já escavaram aqui? Eles podem dizer, não, nós nunca escavamos nessa gruta. Mas pode ser que há 60 anos atrás, né, alguém entrou lá com uma picareta e uma pá, né, e escavou amadoristicamente, né? Então, não é fácil você diagnosticar se uma caverna, se teve ou não intervenção numa caverna, entendeu? Quando vocês retornarem, serão vocês 4 ainda ou vai ter acréscimo de pessoas? Esse material que vocês estão pesquisando vai ajudar na formação de outros mestres ou doutores, ou mesmo graduandos no Brasil em alguma dessas especialidades? Não, a nossa equipe vai se aumentar, né? Em agosto a gente vai ter o Augusto Aula, que é um dos maiores especialistas da América Latina em formação e desenvolvimento de cavidades, de caverna. A gente vai ter o Rodrigo Elias de Oliveira, que é um pós-doutorando do Museu de Arqueologia e Etnologia, que é o maior especialista em exumação de remanescentes humanos de contextos arqueológicos do Brasil. E vamos ter a professora Ximena Villagrán, que é especialista em geoarqueologia. Então, a gente já vai vir com um time, além de alguns alunos da Universidade de São Paulo, né? Então, a gente já vai vir com um time mais completo, né? Já vai vir com a infantaria para entrar com tudo, para poder assumir com um certo protagonismo a coordenação desses processos, né? E a ideia é justamente que, a partir
desse trabalho, a gente possa gerar dissertações de mestrado, teses de doutorado, por um lado, dos alunos brasileiros, mas também trazendo os romenos para fazer doutorado na USP, por exemplo, né? Porque eu acho que um dos aspectos, quando você perguntou antes, né, de qual que é a relevância de uma equipe brasileira vir para a Romênia, é, né, um aspecto central da internacionalização que é tão almejada pelas nossas universidades, particularmente no estado de São Paulo, né? Então não tem nada mais estratégico e mais eficaz para promover essa internacionalização institucional do que uma missão arqueológica ou antropológica. Porque a gente passa aqui 15, 20 dias, a gente literalmente dorme com os nossos colaboradores internacionais, quer dizer, é outro grau de relação que se estabelece. Tanto é assim que na França, para você ter uma ideia, quem financia as expedições arqueológicas não são as universidades, é o Ministério de Assuntos Estrangeiros, né? Porque eles têm a clareza do valor estratégico dessas iniciativas. Que é o soft power que eu mencionei. E por isso que eu espero que no futuro próximo a FAPESP crie uma linha de financiamento que seja específica para as demandas que uma expedição dessa natureza tem. Porque no fundo a gente acaba fazendo das tripas corações, dando um jeito de usar os recursos dentro das regras, muitas vezes pondo dinheiro do próprio bolso, né, para algo que é tão importante que certamente mereceria um financiamento dedicado por parte das nossas agências de fomento. Por exemplo, essa questão de você envolver aluno, né? A FAPESP não custeia passagem e diária para alunos de graduação virem participar dessa pesquisa. Que pena, então, não? ainda existe Pois é, então ainda existe um preconceito muito grande em se investir na prática, não é? Em alunos de graduação. Mesmo com aluno de pós-graduação, isso é muito complicado, não é? Então, as agências brasileiras custeiam basicamente passagens e diárias de pesquisadores e de professores que já estão institucionalizados. Isso é um tremendo gargalo para formar alunos brasileiros no exterior, em pesquisas no exterior. Muito bem, olha, Pois não. Não, o ponto crucial é que você nunca sabe de onde nasce uma boa ideia, mas para ter um terreno fértil, precisa abrir os horizontes. O único jeito de abrir o horizonte é trazer para o Brasil conhecimentos que aleatoriamente ou deterministicamente você pode encontrar no exterior. Valorizando a tal ideia, você começa a desenvolver novos assuntos. Essa é a pesquisa básica que faz a formação. Você está jogando sementes num terreno fértil. Mas esse terreno fértil não pode ser um terreno endogênico, onde tudo é autorreferencial, e você acaba sempre trabalhando e pensando dentro da sua caixinha. A oportunidade destas pontes internacionais nós criamos principalmente para a formação de recursos humanos, que haja uma mentalidade mais abrangente, até falar uma outra língua, até ver uma outra cultura, até ver como outras pessoas fazem o seu mesmo trabalho. Porque é fundamental. É difícil dizer onde isso vai daqui a 10 anos, mas com certeza vai dar resultado positivo. Há amplas estatísticas na Europa sobre o programa Erasmus, por exemplo. O Ciências Sem Fronteiras foi muito criticado, mas não pela ideia, talvez pelo jeito que foi implementado. Mas eu, que fui aluno Erasmus nos anos 90, falava a mesma coisa. Por que mandar alunos em outros lugares da Europa? Porque somos a Europa. Na Europa, cada estado conversa uma língua diferente. Mandando uma geração em todos os outros estados, prepara. Estatisticamente, você vê que 20 anos depois, as pessoas que tiveram essa oportunidade alcançaram metas mais interessantes, estilos de vida de mais qualidade, porque não é só inteligência e preparação, é também educar as pessoas a um meio ambiente mais complexo, que não é o ambiente onde você nasceu. Então, é criar um ambiente de formação que seja mais internacional. Essa é a ideia fundamental dessas missões no exterior. Afirmar o soft power brasileiro, afirmar a ciência brasileira no exterior. Também o Brasil é capaz de fazer pesquisa de alto escalão, de world class research, e também oferecer uma oportunidade para os nossos alunos de beneficiar disso.
Muito bem, eu agradeço imensamente a participação de vocês aqui no programa Brasil Consciência. A gente raramente fala desse assunto, então é um prazer tê-los recebido aqui e desejo um sucesso para vocês aí nessa primeira incursão. Falamos com o professor Walter Neves, com o André Strauss e com o Giancarlo Scadi. O Clóvis Monteiro está ali atrás, dá um tchau, Clóvis, para você provar para a família que você está aí mesmo, não está fazendo bobagem. Um abraço para vocês e sucesso, viu? Obrigado, abraço, Tchau, tchau. Tudo bom. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!